Ei, gente, nós estamos aqui mais uma semana gravando para você esse devocional. Eu espero que você tenha sido muito edificado pela semana passada. Essa semana nós temos grandes coisas para tratar com você, continuando esse tema sobre autoridade que nós temos tratado e agora falando um pouco sobre essa autoridade na ótica de Jesus. Assim como Jesus andou, como Jesus se moveu debaixo dessa autoridade. Porque eu tenho a compreensão que você sabe que Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior foco. Jesus é o homem para o qual nós olhamos e não só o admiramos, não só o amamos, mas entendemos que nós somos chamados para viver como Ele é, para andar como Ele andou. Ele é a perfeita vontade de Deus na terra. Um homem que não foi guiado pelos sentimentos, um homem que teve sentimentos, um homem que foi tentado, mas mesmo assim a Bíblia diz que não foi encontrado nele pecado. Mas quando ele estava na cruz, ele se fez esse pecado, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Então nós vamos analisar um pouco isso nas Escrituras, porque é algo que nós podemos aprender, algo que nós podemos ter compreensão sobre o nosso maior foco. Nosso maior foco, nosso maior exemplo não é José, embora ele viveu grandes coisas, não é Moisés, não é Abraão, embora seja o pai da fé. O nosso maior exemplo nas Escrituras é e sempre será Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 19, diz assim: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Versículo 20. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Qual é o contexto dessa frase? O contexto dessa frase é: Jesus está conversando com os discípulos e ele envia a comissão dos 70. Ou seja, discípulos de 2 em 2 vão de casa em casa e eles são capacitados por Deus. Eles recebem autoridade, que no grego significa exousia, autoridade para expulsar demônios, autoridade para curar enfermos, autoridade para andar no poder do Espírito, no poder da palavra, não no poder do Espírito, porque o Espírito ainda não havia sido liberado sobre eles e dentro deles, mas eles andavam com ele pelo fato de estarem com Jesus. Mas eles são dados essa autoridade a eles. E essa autoridade, olha o que Jesus diz para ele: Eu lhes dei autoridade. Qual que interessante, antes da morte de Jesus, antes de Jesus ser sepultado e morto, Jesus já tinha dado autoridade para um certo povo, para um certo tipo de pessoa, para os discípulos. A Bíblia diz: Eu lhes dei autoridade. E olha que interessante, ele dá essa autoridade para eles, mas ele fala: o motivo de maior alegria não é ver essa autoridade manifesta, mas é saber que essa autoridade é fruto do seu nome estar escrito nos céus, ou seja, da salvação. Preste atenção nisso. A sacada do texto no versículo 20 não é que quando um demônio ser expulso ou quando algum motivo de autoridade se manifestar, você não se alegre, fique triste. Não. A autoridade é entender que você anda em autoridade porque o seu nome e a sua identidade espiritual foi transformada. Esse é o motivo pelo qual você pode andar em autoridade. Porque você pode andar em cura. Não é simplesmente porque te foi dada essa autoridade do nada, mas é porque a sua identidade, a sua condição diante de Deus foi mudada. E por isso você hoje tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Não de maneira natural, mas sobretudo aquilo que vai impedir de você de cumprir o propósito que Deus tem para você, da maneira como Deus designou para você. E o versículo termina falando: E nada lhes fará dano. O que eu quero trazer aí para você hoje, para nós finalizarmos, é que nada vai te fazer dano. Nada vai trazer dano. Se você decidir andar nessa autoridade, nada vai trazer dano. A Bíblia diz que a palavra de Deus é inabalável. E se você se associar a ela, você também se tornará um homem que associado à rocha é inabalável. Deixa um like, deixa um comentário. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.